Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus. Queridos irmãos e irmãs presentes aqui neste santuário, boa noite. Nossa saudação também se estende a você, que a partir de agora fazem comunhão conosco através da TVI e os demais meios de comunicação. Quarta-feira da 15ª semana do Tempo Comum. Hoje, iniciamos o Tríduo em preparação à ordenação episcopal do Monsenhor Manuel. Sejam todos bem-vindos. Esta missa será presidida pelo bispo eleito para a Diocese de Registro, Monsenhor Manuel Ferreiras dos Santos Júnior, e concelebrada pelo Padre Sérgio.
Sejam todos muito bem-vindos, irmãos e irmãs, aqueles que acompanham pela TVI, pelo Facebook, os nossos irmãos e irmãs que estão aqui neste santuário. Rezamos a novena de Nossa Senhora Aparecida, novena perpétua, e hoje iniciamos o tríduo em preparação para a minha ordenação episcopal. Eu peço que todos rezem por mim, rezem comigo e rezem pela Diocese de Registro. Trazemos para o altar as intenções que cada um tem em seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a luz e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito, bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos que somos pecadores, somos necessitados do perdão de Deus. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus todo misericordioso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida, mas também nos conduz um dia à vida eterna. Amém. Podem ficar sentados um instante. Irmãs, nesse primeiro do dia do tríduo, somos convidados a refletir sobre a vocação diaconal. O diácono é chamado a servir a comunidade, realizando celebrações da palavra, batizados e casamentos. Há dois tipos de diácono: o permanente, que é uma pessoa da comunidade atuante e comprometida, é escolhido pelo padre e pela comunidade, é ordenado e se torna diácono para toda a vida. O outro é o diácono temporário. Todo padre, antes de ser ordenado presbítero, é ordenado diácono e exerce esse ministério por mais ou menos um ano. Monsenhor Manuel foi ordenado diácono em 15 de maio de 1994. Exerceu esse ministério na paróquia Menino Deus até o ano de 1995, quando foi ordenado padre. Rezemos por todos os diáconos de nossa igreja. E agora louvemos a Deus cantando o hino de louvor. Glória
Rezamos pelo 7º dia de Esmênia Antunes Leite, pelos falecidos Pedro Evangelista da Cruz, José Braz Momberg, Benedito Antônio da Silva Filho, Naércio Vicente Rodrigues, Elza dos Santos Valim, Antônio Alves Bicudo, Hilton Serafim dos Santos, Carolina Dutra Alves Cardoso, Antônio Domingos de Moraes, Narciso Aguiar, em ação de graças pelos 45 anos de vida matrimonial de Luiz Vicente e Egi, pela saúde de Sônia Helena Furlan, pelos aniversários e natalícios de Graziele Rodrigues da Silva e Mirela Rodrigues. Ó Deus, que fizestes deste vosso indigno servo sucessor dos apóstolos, para apacentar o vosso rebanho, dai-me o espírito de conselho e da fortaleza, da ciência e da piedade, para que, governando fielmente o povo que me foi confiado, eu possa construir a vossa igreja como sacramento de salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor: ai de Assur, vara de minha cólera, bastão em minhas mãos, instrumento de minha indignação. Eu o envio contra uma nação ímpia e ordeno-lhe contra um povo que me excita a ira, que submete à pilhagem e ao saque, que o calque aos pés como lama nas ruas. Mas ele assim não pensava, seu propósito não era esse, pelo contrário, sua intenção era esmagar e exterminar não poucas nações. Pois diz o rei da Assíria: realizei isso pela força da minha mão e com minha sagacidade, pois tenho experiência. Aboli as fronteiras dos povos, saqueei seus tesouros e derrubei de golpe os ocupantes de altos postos. Minha mão empalmou como um ninho a riqueza dos povos, e como se apanha uma ninhada de ovos, assim ajuntei eu os povos da terra, e não houve quem batesse asa, ou abrisse o bico e desse um pio. Mas acaso glória-se o machado em detrimento do lenhador que com ele corta, ou se exalta a serra contra o serrador que maneja? Como se a vara movesse quem a levanta e um bastão erguesse aquele que não é madeira. Por isso enviará o dominador, Senhor dos exércitos, contra aqueles fortes guerreiros e raquíticos, e abalará sua glória com convulsões que queimam como fogo. Palavra do Senhor.
Senhor não rejeita o seu povo. O Senhor não rejeita o seu povo. Eis que oprimem, Senhor, vosso povo e humilham a vossa herança. Estrangeiro e viúva trucidam e assassinam o pobre e o órfão. O Senhor não rejeita o seu povo. Eles dizem: o Senhor não nos vê, e o Deus de Jacó não percebe. Entendei, ó estultos do povo, insensatos, quando é que verei? O Senhor não rejeita o seu povo. O que fez o ouvido não ouve, quem os olhos formou não verá. Quem educa as nações não castiga, quem os homens ensina não sabe. O Senhor não rejeita o seu povo. O Senhor não rejeita o seu povo e não pode esquecer sua herança. Voltarão a juízo as sentenças. Quem é reto andará na justiça. O Senhor não rejeita o seu povo. O Senhor não rejeita o seu povo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra. Os mistérios do teu reino, ao Senhor, Pai, nos revelas. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queiram ficar sentados um instante, meus irmãos e minhas irmãs. No nosso tríduo, nós vamos cada dia contemplar um grau da ordem. O sacramento da ordem é um sacramento, mas ele tem 3 graus: o grau do diaconato, do presbiterato e do episcopato. Hoje, o grau do diaconato. Eu convidei o diácono Mauro para partilhar com vocês um pouco sobre o diaconato. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs. O comentário já falou alguma coisa a respeito do diaconato, do diácono, mas nós viemos aqui para, em nome de todos os diáconos, principalmente da nossa diocese, fazer alguma colocação a respeito desse sacramento da ordem no grau do diaconato. O diácono vem do grego, significa diáconos, e é o servo, o servidor. E lembrando que o primeiro diácono foi o próprio Jesus Cristo, o diácono principal do Pai. Ele disse: eu vim para servir e não para ser servido. Portanto, o diaconato, meus irmãos e minhas irmãs, só poderá ser adequadamente compreendido e vivido à luz da diaconia de Jesus Cristo, como uma vocação de serviço, bem próprio da sua igreja, que somos todos nós. Somos todos nós. E nos livros do Antigo Testamento, que foram escritos em grego, trazem com frequência a palavra diácono, ao referir-se às inúmeras personalidades bíblicas que foram servos do Senhor, como podemos ver no livro do profeta Isaías, no capítulo 53. Leia na sua casa, capítulo curto, um canto de Isaías.
mas é no Novo Testamento que são várias as passagens que diz a respeito dos diáconos, como dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, versículos de 1 a 7, e das cartas de São Paulo, e uma delas que ele escreveu à comunidade de Filipos, onde ele, junto com São Timóteo, ele saúda a comunidade de Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. Mas vamos ver como é que iniciou o diaconato na nossa igreja. Eleição dos diáconos. Naqueles dias, como crescesse o número de discípulos, houve queixas dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas teriam sido negligenciadas na distribuição diária. E por isso os 12 convocaram uma reunião dos discípulos e disseram: não é razoável abandonarmos a palavra de Deus para administrar. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos este ofício. Nós atenderemos sem cessar à oração e ao ministério da palavra. E este parecer agradou a toda a reunião, e escolheram então Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Escolheram também Filipe, Prócoro, Pármenas, Timon, Nicolau, Nicanor, e apresentaram-nos aos apóstolos. E estes, orando, impuseram-lhes as mãos. E divulgava sempre mais e mais a palavra de Deus. Multiplicava-se consideravelmente o número dos discípulos em Jerusalém, e também grande número de sacerdotes aderiam à fé. Esse foi o início do diaconato da nossa igreja, de 2018 anos, deixada por Jesus a nós, através de Pedro, de São Pedro, o primeiro Papa. Muito bem, e após então o surgimento dos primeiros diáconos, outros foram sendo ordenados na história da igreja, alguns dando a própria vida pela causa de Cristo, como no caso de Santo Estevão, que nós vimos aqui, o primeiro diácono, proto-mártir, de São Lourenço, que é o nosso padroeiro, Santo Estevão, nosso patrono, e outros, sendo algum deles canonizados como eles mesmos, levados à honra dos altares, e outros que não, esses foram mártires, São Lourenço e Santo Estevão, mas existiram outros
que não foram mártires, mas que deram a sua vida também pela igreja e que também foram canonizados. No caso de São Gregório X, São Marino, São Pelágio, sendo que esses três, meu irmão, minha irmã, sendo diáconos, eles foram papas da igreja de Cristo. E daí então, levado por vários fatores que contribuíram para a desmotivação do diaconato permanente no Ocidente, no meio de nós, foi de que, enquanto as igrejas cristãs orientais, com maior ou menor atuação e dinamismo, conservaram o seu diaconato permanente na igreja e na igreja latina. Ao contrário, lá pelo século VI, desencadeou-se um processo de animosidade, hostilidade e, consequentemente, a oposição ao diaconato, que veio a acarretar o seu esvaziamento e a sua extinção por muitos séculos, o que perdurou até o Concílio Ecumênico Vaticano II, lá pelo ano 62 a 65. E aí então, quando o Papa Paulo VI, que dia 14 de outubro vai ser canonizado pelo nosso Papa Francisco, e no dia 18 de 6 de junho de 1967, essa data lembra alguma coisa? A data do nascimento do Monsenhor. A data, não, o ano, né? Então o nosso aqui, em nome de toda a igreja, nosso santuário, o nosso Deus de Parque, com muito respeito a você, Manuel, pai, Zilda, mãe, por ter dito o seu sim a Deus em primeiro lugar, e ao Manuel, trazendo ele ao mundo. O nosso Deus de Pai, por vocês terem dado ele à Igreja de Cristo, o nosso santuário, aos missionários do Sagrado Coração, e hoje Monsenhor Manuel, nosso Deus de Pai, Zilda. Mas muito bem, aí então, nessa data, em 1967, foi-se restaurado o diaconato com um grau próprio na hierarquia da igreja, e voltando a permitir que na igreja latina homens casados pudessem receber o diaconato. Ou seja, o primeiro grau, como foi dito, pelo sacramento da ordem, do sacramento da ordem. E após então a restauração, aconteceu as primeiras ordenações no mundo, no Brasil. Haja visto que o diaconato permanente está nos 5 continentes. Mas daí vem uma pergunta para mim, uma pergunta para nós. Mas na verdade, o que é um diácono? Nós temos que iniciar pelo sacerdócio comum, povo de Deus. Todo povo, pelo batismo, é sacerdotal. Mas neste povo sacerdotal, nós temos um sacerdócio ministerial, a serviço do povo sacerdotal. Bispo, sacerdotes, diáconos. E devemos lembrar muito bem que o diaconato
não é sacerdócio, é serviço. Esses 3 graus são conferidos pelo sacramento da ordem. E o diácono recebe uma ordenação que permanece para sempre. O que ele faz? Qual a missão do diácono? Então nós colocamos aqui algumas delas. Sua missão é assistir os bispos, sacerdotes, na celebração da Santa Missa, na celebração da Eucaristia, distribuir a comunhão, assistir e abençoar o matrimônio, batizar, proclamar o Evangelho, como foi feito agora há pouco, pregar, presidir os funerais, dar as bênçãos, tanto constitutivas como invocativas, expressamente permitidas pelo direito canônico, podendo abençoar a água batismal, objetos de piedade, imagens, terços, medalhas, casas, veículos, a bênção nupcial, bênção com o Santíssimo Sacramento, celebração da palavra na falta de a Santa Missa. O diácono participa de 3 amplos setores que abrange a diaconia, que é a palavra, a liturgia e a caridade. Sendo que a palavra diz respeito ao conhecimento do sentido profundo do Evangelho e de tudo o que ensina a Santa Mãe Igreja. Conhecimento este e que o diácono deve ter e viver para poder transmitir a todos a verdade do Evangelho que liberta do pecado e salva. E é na liturgia que diz respeito à participação do diácono na Santa Missa, no culto à Sagrada Eucaristia, nos sacramentos, sacramentais e demais celebrações religiosas. E, por último, a caridade, devendo o diácono ser sinal, um sacramento de caridade infinita, de Cristo servo, em benefício de toda a humanidade, carente tanto do pão material como do pão da Eucaristia e da palavra. Por isso, e por fim, com os bispos, sacerdotes, seminaristas, religiosos, religiosas, rezar a liturgia diária, a liturgia das horas, diariamente, associando-se à oração pública da Igreja de Deus. E só para terminar, meu irmão, minha irmã, fazendo um apanhado, no Brasil, até 2016, até 2018, cresceu-se o número de diáconos 118%. Em Itapetininga, nós tivemos os 3 primeiros diáconos, logo após a restauração do diaconato, em 1968, que foi o senhor Francisco Lisboa, o senhor José Raimundo e o senhor Lázaro. Francisco Lisboa é pai do padre Paulo Lisboa, e de vez em quando ele celebra a missa conosco, padre jesuíta, seu Paulo Lisboa. E hoje a nossa diocese conta com 106 diáconos, contando com os eméritos. E também tem, devo lembrar aqui de Santo Efrem, que é diácono e doutor da igreja. E ele é o fundador da devoção, ou melhor, ele foi declarado
pelo Papa Bento XV como diácono e doutor da igreja. E devo lembrar também João Luiz Pozobon, o diácono do Rio Grande do Sul, portanto brasileiro, fundador da devoção. Esse é o fundador da devoção à mãe 3 vezes admirável de Schoenstatt. Foi ele que fundou essa devoção. E aqui, para encerrar, eu gostaria de lembrar com muito carinho e com muita saudade dos primeiros diáconos que passaram por esse santuário. Eles já se foram. O Domingos Barreira Sobrinho foi o primeiro diácono do nosso santuário. Pedro Joaquim de Macedo, Valdir Euclides de Campos estiveram no meio de nós e hoje já nos precederam à casa paterna. A eles eu gostaria que todos dessem uma salva de palmas. Vamos agora fazer as nossas preces, os nossos pedidos, e vamos dizer, cantando: ó Senhor, Senhor, nesta noite escutai nossas preces. Ó Senhor, Senhor, nesta noite escutai nossa prece. Senhor, para que a Igreja Unisanta, presente em toda a terra, seja amparada, estimulada e defendida pelos profetas que o Espírito Santo nela fez surgir, cantemos. Ó Senhor, Senhor, nesta noite escutai nossa prece. Senhor, que os governantes das nações se despojem dos valores do mundo e da sabedoria humana, abraçando os ensinamentos de Jesus, para que a humanidade possa ter uma vida digna e construir um mundo que seja verdadeiro sinal de vosso reino, cantemos. Ó Senhor, Senhor, nesta noite escutai nossa prece. Senhor, por todos os que sofrem, sejam purificados de seus erros, cure suas doenças, acabe com as guerras, dando esperança e paz a todos os corações, cantemos. Ó Senhor, Senhor, nesta noite escutai nossa prece. Senhor, por toda a comunidade, para que quanto mais pequeninos nós nos tornemos, mais condições teremos para acolher a sabedoria divina e aí encontrar os segredos da felicidade, cantemos. Ó Senhor, Senhor, nesta noite escutai nossa prece. Senhor, chamastes o Monsenhor Manuel para a missão tão nobre e santa, conserva-o na unidade e na comunhão contigo, fortalecendo sua fé e te servindo cada vez mais com alegria, cantemos. Ó Senhor, Senhor, nesta noite
aqueles que rezaram pedindo pelo Facebook a saúde, pela família, pelos padres, por todos que nos acompanham na TVI, nos acompanham também pelo Facebook, pessoas de Matão, pessoas da minha diocese de Registro. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, apresentemos a Deus as nossas ofertas. Vidas que se ofertam nesse altar, para novas vidas gerar, como grão de trigo cai e morre para frutificar. dons que se consagram neste altar, O eterno vem o tempo tocar, sacrifício de amor que sempre se renovará, como no altar na cruz, o milagre da vida se fará. Hoje nossa pobreza se encontra no altar, com a tua grandeza, Senhor. Nossa vida perdida no vinho e no pão, eis a nossa oferta de amor, de amor, de amor. Vidas que se ofertam nesse altar, para novas vidas gerar, como grão de trigo cai e morre para frutificar. dons que se consagram neste altar, O eterno vem o tempo tocar, sacrifício de amor que sempre se renovará, como no altar na cruz, o milagre da vida se fará. Hoje nossa pobreza se encontra no altar, com a tua grandeza, Senhor. Nossa vida perdida no vinho e no pão, eis a nossa oferta de amor. Hoje nossa pobreza se encontra no altar, com a tua grandeza, Senhor. Nossa vida perdida no vinho e no pão, eis a nossa oferta de amor, de amor, de amor, de amor, de amor, de amor, de amor. Hoje nossa pobreza se encontra no altar, com a tua grandeza, Senhor. Nossa vida perdida no vinho e no pão, eis a nossa oferta de amor, de amor, de
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Sejam de vosso agrado, ó Deus, estas oferendas que vos apresentamos em favor deste indigno servo e revesti com as virtudes apostólicas para o bem da sua diocese, aquele que escolhestes para ser o bispo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Vós constituístes a vossa igreja sobre o alicerce dos apóstolos, para que ela fosse no mundo um sinal vivo de vossa santidade e anunciasse a todo mundo o evangelho da salvação. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu. E o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença, e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
Fazei de nós um só corpo e um só espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresce na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Gorgônio, de modo especial nesta noite pelo Monsenhor Manuel, de todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Esmene Antunes Leite, que celebra o 7º dia do seu falecimento. Todos que partiram desta vida, acolheu junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade, tem de piedade, tem de piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade, tem de piedade, tem de piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Dai-nos a paz. dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa O
homem não veio, o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar sua vida para a salvação de todos. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem nesta vida e nos conduzam um dia à vida eterna. Cada vez que comemos deste pão, o teu corpo nos renova nesta comunhão. Cada vez que bebemos deste vinho, o teu sangue nos transforma nesta comunhão de amor. Quem come deste pão viverá para sempre. Só tu tens palavras de vida, vida eterna. Para onde ir, longe de ti? Tu nos atraístes, ó Senhor, eis-nos aqui. Cada vez que comemos deste pão, o teu corpo nos renova nesta comunhão. Cada vez que bebemos deste vinho, o teu sangue nos transforma nesta comunhão de amor. Deus entre nós, holocausto de amor.
Cada vez que comemos deste pão, o teu corpo nos renova nesta comunhão. Cada vez que bebemos deste vinho, o teu sangue nos transforma nesta comunhão de amor. Vimos-te, Senhor, tua glória refletir, em teu lado aberto encontramos plena paz. Em teu corpo santo somos recriados, tu nos atraístes, ó Senhor, vivo está. Cada vez que comemos deste pão, o teu corpo nos renova nesta comunhão. Cada vez que bebemos deste vinho, o teu sangue nos transforma nesta comunhão de amor. Para o outro, deu sentido ao nosso encontro, nossa união, no vinho e no pão. Eis o milagre desta comunhão. Deu sentido ao nosso encontro, nossa união, no vinho e no pão. Eis o milagre desta comunhão. O amor maior chegou assim, se fez servo para o outro, deu sentido ao nosso encontro, nossa união, no vinho e no pão. Eis o milagre desta comunhão. Oremos. Ó Deus, pela força da Eucaristia,
derramai sobre este indigno servo os dons da vossa graça, para que desempenhe dignamente meu ministério pastoral e, servindo com fidelidade, alcance a recompensa eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados um instante, por favor. Tem alguém da família de Ismênia Antunes Leite? Levante a mão, os parentes, amigos. Estão os nossos sentimentos, a nossa oração. Nossos avisos. Amanhã é o segundo dia do tríduo, preparação para a minha ordenação episcopal. Então eu convido a você que venha também rezar. Amanhã terá um padre que vai fazer a pregação e vai falar um pouquinho sobre o ministério sacerdotal. E no terceiro dia, um bispo de Bragança que irá presidir a celebração e falar sobre o sentido do episcopado. E no sábado é o grande dia da nossa celebração, não é? Então, dia 21, às 10 horas da manhã, e eu convido a todos e peço que vocês espalhem a notícia, compartilhem onde trabalham, onde vivem, compartilhem nos seus Facebooks da vida, para que as pessoas possam participar de uma celebração única, praticamente na nossa igreja, na nossa diocese. O último ordenado amanhã faz 20 anos que foi ordenado, Dom Gorgônio. Então rezamos também por ele. Então fica aí o nosso convite. E quem quiser ir à minha posse lá em Registro, no dia 19 de agosto, entre em contato com a Secretaria Paroquial. As irmãs dominicanas convidam para um retiro para jovens, dia 22 de julho, das 8 às 16. Quero agradecer aos diáconos que prestam o seu serviço aqui, os 4 que estão aqui e mais o Valdemir que está cantando lá no coral, né? A eles então uma salva de palmas e o nosso agradecimento, que Deus abençoe. Nós vamos agora fazer a nossa consagração a Nossa Senhora, e eu convido os aniversariantes da semana e os diáconos que venham aqui bem pertinho da imagem de Nossa Senhora para fazermos a consagração. Graças vos damos, Senhora, Virgem por Deus escolhida, para a Mãe do Redentor, ó Senhora Aparecida, para a Mãe do Redentor, ó Senhora Aparecida. A consagração a Nossa Senhora. Ó minha Senhora e também minha mãe, eu lhe ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filha e propriedade vossa. Amém. Como filha e propriedade vossa.
Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma salva de palmas, parabéns. 25 anos de casal. Olha, Deus abençoe. Então, nossos parabéns. Que Deus abençoe, dê a saúde do corpo e da alma. Parabéns. E hoje vamos dar a bênção para todos juntos. Não vamos fazer as bênçãos individuais, nós vamos abençoar a todos por causa também do nosso tempo. Vamos abençoar as crianças, as gestantes, os jovens, os enfermos e também os objetos. A nossa proteção está no nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Abençoai, ó Pai, a todas as crianças, a todos os jovens, a todas as gestantes, os enfermos e a todos os objetos que recebemos de vossa bondade. Que em tudo e sempre sejamos atentos para reconhecer que tudo é vosso dom. Ó Deus, cuja palavra santifica todas as coisas, lançai a vossa bênção sobre todas essas pessoas e sobre todos os objetos. Concedei que todos aqueles que entre ações de graças os usaram ou consigam conservar, de acordo com a vossa lei e vontade, pela invocação do vosso santíssimo nome, receba de vós a saúde do corpo e a proteção da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora nós vamos até vocês com água benta, convido também os diáconos e vamos aspergindo a todos. Ninguém pode sair do santuário sem a bênção de Deus. Eu te peço desta água que tu tens, é água viva, meu Senhor. Tenho sede, tenho fome de amor, e acredito desta fonte de onde vens. És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água dessa fonte de onde vem. Vem de Deus, está de Deus, também és Deus, e Deus contigo faz um só. Eu, porém, que vim da terra e volto ao pó, quero viver eternamente ao lado seu. És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água desta fonte de onde vens. Eu te peço desta água que tu tens, é água viva do meu Senhor. Tenho sede, tenho fome de amor, e acredito nesta fonte de onde vens. És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água desta fonte onde vens. Vem de Deus,
está em Deus também és Deus, e Deus contigo faz um só. Eu, porém, que vim da terra e volto ao pó, quero viver eternamente ao lado teu. És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água desta fonte de onde vens. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água desta fonte de onde vens. Manuel, um momentinho da atenção do senhor. O nosso vereador Dudu Franco irá fazer uma homenagem para o senhor agora. Boa noite a todos. Padre Manuel, Padre Sérgio. É com grande honra que nós, na Câmara Municipal, quando soubemos a notícia da carta do Papa Francisco, nomeando o senhor como bispo, da Diocese de Registro, nós fizemos um voto de congratulações na Câmara Municipal e, em seguida, uma concessão de medalha honra ao mérito Dr. Júlio Prestes Albuquerque. É a maior honraria a um cidadão itapitiningano receber essa homenagem. E para nós é uma bênção, como o senhor vem escutando desde a notícia da carta do Papa Francisco, que ao mesmo tempo tristes, estamos alegres, felizes, que o senhor vai assumir agora um rebanho um pouco maior. Mas cremos que na humildade do senhor, na sabedoria, todo o discernimento que o senhor tem, o senhor vem conduzindo a nossa paróquia, o nosso santuário, as ovelhas aqui que muito devem ao Senhor, a gente sabe disso. E é com grande alegria, na humildade, nós quando fazemos essa entrega, temos uma sessão solene, cheia de polpa lá na Câmara Municipal. Mas o senhor, na humildade, o senhor não quis isso, o senhor quis estar junto com o povo e receber junto com o povo que o ama, e que está orando para o senhor e vai continuar orando para o senhor nessa nova missão. Eu gostaria de entregar para o senhor essa homenagem. É um quadro, mas com grande significado. Seja feliz, seja feliz. Hoje e todos os dias, que a vida seja uma só melodia. Seja feliz, seja feliz. Hoje e todos os dias, que a vida seja uma só melodia de luz e paz e amor, de luz e paz e amor, de luz e paz e de amor, de amor, de amor. Como eu falei, com certeza hoje o senhor é o itapitiningano que vai honrar, lógico, o nome de Itapetininga lá na Diocese de Registro, e fica na nossa, o diácono Mauro falou do seu maneco, a dona Zilda, que a gente já conhece há muito tempo. Eu tive o prazer de estar na sua ordenação, e hoje receber esse presente do senhor sendo o primeiro bispo da cidade de Itapetininga, itapitiningano. Que outro dia eu falei isso, o primeiro bispo de Itapetininga, o Dom Gorgônio quase puxou a minha orelha, que ele é o primeiro bispo, Mas, na verdade, itapitiningano o senhor é o primeiro. Então, a gente, com grande alegria, satisfação e emoção, e honra,
senhor está levando isso aí, não como política, mas é merecedor de ser um itapetiringano hoje receber essa honra, né, de ser o bispo, o primeiro bispo da nossa cidade de Itapetininga. Quando foi me perguntado se eu aceitaria, eu disse que sim. Pode ficar sentado um instantezinho. Eu acho que eu não fiz além daquilo que eu deveria fazer, né? Mas é sempre, a cada vez que a gente recebe uma homenagem assim, em primeiro lugar eu penso que é sempre dom de Deus. E eu faço isso com agradecimento a Deus pelos dons que Ele me deu, sobretudo da perseverança, da fidelidade ao seu chamado na minha missão. E, em segundo lugar, eu penso que é uma homenagem para toda a comunidade católica, que a sociedade reconhece, os vereadores enquanto sociedade reconhece que nós fazemos bem para a nossa sociedade e para o mundo. Então, eu divido com vocês esse título, não é? Eu me tornei cidadão de Marmelópolis, fiquei lá também 2 anos, eles me deram o título, e hoje esse título tão honroso, eu divido com vocês, porque a minha missão é extensão da missão de vocês. Muito obrigado. E agora vamos acolher a imagem de Nossa Senhora, mas antes vamos ver quem vai levar essa imagem para casa, para rezar com os irmãos. Uma letra bonita, Gleise Ellen. Está aí? Cadê a Gleise? Vem aqui então, vamos cantando, acolhendo a imagem de Nossa Senhora em nosso coração, em nossa igreja, em nossa vida. Vem Maria, vem nos ajudar nesse caminhar tão difícil rumo ao Pai. Vem Maria, vem nos ajudar nesse caminhar tão difícil rumo ao Pai. Vem querida Mãe nos ensinar a ser testemunhas do amor. Que fez o teu corpo sua morada e se abriu para receber o Salvador. Vem Maria, vem nos ajudar neste caminhar tão difícil rumo ao Pai. Vem Maria, vem nos ajudar nesse caminhar tão difícil rumo ao Pai. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Nossa Senhora Aparecida. Vamos agora pedir a bênção de Deus, todos cantando, bem forte, bem bonito. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós, sobre os enfermos,
sobre as vossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Levai a todos a graça e o amor de Deus derramado em vosso coração. Ide em paz, uma santa noite a todos e que o Senhor vos acompanhe. Amanhã eu estarei no telescópio ao 12:30 na TVI. Viva Nossa Senhora Aparecida! Toma minha vida nova, antes que a espera gastasse anos em mim. Estou disposto ao que queiras, não importa o que seja, tu chamas a servir. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem a força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Meu coração sincero para gritar sem medo, como é teu amor. Senhor, tem alma missionária, conduza-me até